Shalom, Haverim, Brohim Rabaim, sejam bem-vindos aqui no canal Luz da Torá para mais uma transmissão ao vivo. Hoje eu estou aqui com o nosso amigo e irmão Luiz Miguel, né, que tem um trabalho bacana na internet, onde ele traz assuntos interessantes, curiosidades. E hoje nós teremos um bate-papo aqui incrível com o Luiz Miguel. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio Teles, conhecido como More Flávio Teles ou Pastor Flávio Teles. Eu tenho me apresentado mais como pastor. E hoje, né, o assunto aqui está relacionado com crítica textual, né, o Novo Testamento. O Novo Testamento é escrito em grego, hebraico, aramaico, então essa vai ser a temática dessa transmissão de hoje. Luiz Miguel, fala um pouquinho de você, do trabalho que você já vem realizando na internet, e logo após a gente vai estar. Tem algumas perguntas aqui interessantes que eu vou fazer para ti, tá bom? Mas sinta-se à vontade, seja bem-vindo aqui no nosso canal. É uma satisfação e uma honra imensa, né, poder tê-lo aqui conosco. Eu acredito que, não só para mim, mas para o nosso público, vai ser muito enriquecedor, né, o conteúdo dessa live também. Eu agradeço aí ao pastor Flávio Teles pelo convite e também a todos que estão aí acompanhando agora. Eu acredito que esse assunto seja de extrema importância. Como ele já falou, eu sou o Luiz Miguel, tenho um canal no YouTube e costumo explorar esses assuntos com a temática bíblica, defendendo a fé no Messias e sempre trazendo essa ótica o máximo possível, mais próxima do original, promovendo essa restauração da fé, que assim eu entendo que são tempos que estamos vivendo disso, e quanto mais a gente vai resgatando as origens, mais a gente se aproxima da verdade. E o tema de hoje inclui isso também, ao meu ver, é um tema que esclarece muito, né, saber sobre a crítica textual, a nova aliança em aramaico, que não é a visão convencional, mas ainda assim é a que mais nos ajuda compreender os evangelhos, as escrituras do Novo Testamento. Então, agradeço aí pelo convite e também a todos que estão participando. Então, pessoal, hoje teremos aqui um bate-papo. A minha postura nesse bate-papo aqui é de um leigo, né? Não é o meu objetivo defender um lado, uma visão, até porque isso aqui é um bate-papo, não é um debate, mas eu vou me comportar como se eu não entendesse sobre o assunto, até porque eu acredito que boa parte do público que vai acompanhar essa live e assistirá essa live, mesmo após ela se encerrar, entende pouco sobre o assunto e tem curiosidade. Então, minhas perguntas serão mais no sentido de uma forma didática, né? Não vou me importar aqui, nem me comportar como se eu entendesse profundamente do assunto, né? Que de repente é o que alguns esperam, e defendesse uma corrente, uma visão. Não é essa, é, não é esse o meu objetivo aqui. Eu gostaria de iniciar esse bate-papo contigo, irmão. Vou te chamar de More, Luiz. Eu vi que você tem bastante conteúdo Tá bom. na linha de hebraico, né? Traz assim ensinamentos riquíssimos, né? Na visão judaica, na visão hebraica. Mas assim, antes de a gente entrar em uma abordagem mais técnica, o que te fez pesquisar e estudar esse aspecto semítico, né, do chamado Novo Testamento, e principalmente o aspecto linguístico, né, essa visão hebraica, aramaica do Novo Testamento? O que te conduziu para esse campo de estudo, irmão? Olha, em tudo eu vejo assim a mão do Eterno, né, que vem conduzindo, eu acredito, o seu povo no processo de Techuvá. E eu comecei na fé como uma pessoa comum que descobriu, assim o caminho, mas assim com muitas dúvidas, sem saber. E eu tinha aquela fé com a ótica convencional do cristianismo. Só que com o passar do tempo, algumas pessoas também fizeram parte disso na internet, que eu fui acompanhando, e vendo que fazia sentido conforme eu ia estudando a Bíblia, é justamente que eu fui percebendo que a fé original de Yeshua, que ele pregava, diferia em muito da mensagem que é pregada no cristianismo convencional. Embora tenha ali uma essência dos seus ensinamentos, tem também muitas diferenças. E quando eu comecei a conferir na Bíblia
e estudar mais profundamente. Eu fui percebendo essas incoerências, comecei a estudar muito ali pelo Strong, hebraico, grego. Aí depois eu comecei a ver que o grego não era, assim como eu vou apresentar aqui, a versão mais original da Nova Aliança. E isso, para mim, fez muito sentido, porque a ótica original mais correta é a hebraica, querendo ou não, eles estavam num contexto ali judaico, então eu fui entendendo que eu tinha que buscar, pelo menos, primeiro eu comecei com a transliteração, né, do grego para o hebraico, na verdade, assim, da tradução, né, do grego para o hebraico, e aí depois eu consegui acessar sites que contêm manuscritos aramaicos, e desde então eu comecei a estudar. Mas eu digo que foi realmente um processo de restauração que eu acredito que não só eu, muitas pessoas têm passado, não à toa que muitos canais como o seu têm sido levantados. E nisso foi a curiosidade, o desejo de aprender, o desejo de buscar mesmo pela verdade, foi fazendo com que eu descobrisse essas raízes hebraicas e realmente fez muito sentido, encaixou como luva, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo a coerência disso, e que é o que mais se aproxima do que o Messias realmente ensinou. Bom, assim, ó, esse campo, essa linha, essa inclinação, né, para o aspecto semítico do texto, ela é muito comum de quem começa a enxergar o Messias, o Jesus do Novo Testamento com uma visão mais hebraizada, mais judaica, né? Começa a enxergá-lo de fato como um judeu, e a pessoa começa então a buscar esse campo de estudo. E dentro dessa tua linha de pesquisa, Morei Miguel, quais são, assim, você pode me falar quais são ou quais seriam as principais fontes, né, que vêm a pavimentar essa linha de estudo, que venha de fato endossar que o Novo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. A gente sabe que, academicamente falando, ou seja, dentro do contexto acadêmico hoje, a linha de estudo mais aceita, né, e bem vista, e que tenha a maior gama de materiais que venha apoiar essa visão de um texto grego, né, é justamente a linha grega, né? Que é a linha que você tem ali os cristãos e pastores, né, evangélicos, teólogos também liberais, né? Mas que adotam essa linha justamente por conta da enormidade de achados arqueológicos que mostram, né, essa antiguidade do texto grego do Novo Testamento. Dentro do contexto aramaico, quais seriam as principais fontes? Muito bom. Na verdade, são várias fontes de diferentes maneiras, e, para mim, uma das principais, analisando a própria Bíblia, é quando a gente começa a perceber que o povo judeu que falava o idioma que a gente conhece como hebraico, embora fosse aquele hebraico mais arcaico, que tem diferenças do hebraico moderno, mas querendo ou não é a base, esse povo, após ser mandado como exilados para outras nações, como a Babilônia, eles perderam muito da raiz hebraica, muito do idioma hebraico. Eles começaram a usar mais o aramaico, tanto que em Neemias 13, versos 23 e 24, é colocado o seguinte: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. E tem também enciclopédia como a Baker, que confirma que o aramaico começou a ser a língua predominante entre os judeus. Tem na enciclopédia judaica, a gente vê informações sobre isso também. E para mim também um ponto muito chave é que na própria tradição judaica, devido a tudo que Eunuco invadiu Jerusalém, fez aquele sacrifício do porco, toda aquela profanação, o povo judeu ficou meio traumatizado. Sábios daquela época, tem até uma citação no Talmud, em Sotá 49b, que eles começaram a passar que amaldiçoado é a pessoa que cria porcos e a pessoa que ensina seu filho a sabedoria grega. Então, o grego, ao contrário do que academicamente falando hoje é predominante, ele não era tão bem aceito assim em Israel, embora tivesse o idioma grego,
Mas a língua predominante ali por volta do primeiro século, na época de Yeshua, era justamente o aramaico em Israel e também algumas regiões vizinhas. Logo, faz muito mais sentido quando a gente começa a analisar para quem os apóstolos dirigiram as cartas, primeiramente, era justamente para as tribos que estavam dispersas. O próprio Messias, ele falou em Mateus 15, 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tiago 1:1 também ele vai escrever, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Por mais que o grego fosse tipo um idioma universal naquela época, primeiro as cartas e os evangelhos foram dirigidos para as tribos dispersas. E a língua predominante entre as tribos dispersas, como por exemplo em regiões vizinhas, ali por Samaria, era justamente o aramaico. Então eu estou passando aqui apenas algumas evidências que a gente pode, por mais que não sejam tão empíricas, atestar que faz muito mais sentido que tenha sido escrito em aramaico, mas claro que sim, também tem outras evidências que eu posso comentar aqui com vocês. Eu só fiz uma introdução para mostrar que, dentro de todo o contexto daquela época, onde Israel, a língua predominante era o aramaico, e as próprias fontes históricas atestam disso, primeiro as cartas foram dirigidas às 12 tribos, para depois ser dirigidas a gregos, romanos, logo faz mais sentido que tenha sido escrito na língua que era predominante desse povo, que era o aramaico. Eu acho que Perdão, a embora sua parte internet desse está povo. travando aí. Voltou? Não, ela voltou, mas você meio que aparece na tela, travando para mim, entendeu? Eu não sei se é alguma coisa com a tua conexão ou com a minha. Eu acredito que a minha conexão aqui ela esteja ok, porque senão eu estaria travando também, estaria travando. Tá, né? A Régia confirmou. Aí, ver se ele vai voltar. Agora dá para ouvir, dá para ver? Calma aí. A tua tela tá escura. Ah, voltou, voltou. Era o teu áudio tava travando um pouco. Agora está melhor? Sim, aparentemente melhorou. Tá. Se persistir, eu vou ver se eu troco aqui a conexão. Tá. Não, se estiver normal agora, tranquilo. Então, como eu havia falado, com todas essas pistas que nós temos, não vamos colocar assim evidências mais empíricas, logo faz muito mais sentido que tenha sido escrito em aramaico. Então, eu fiz aqui essa introdução. O Moré pode ficar à vontade aí para falar alguma coisa, e aí depois eu posso também trazer mais evidências, aí também algumas No evidências caso até dessas das tribos, né? mais empíricas. A gente vai ver ali, por exemplo, Tiago, né? Ele vai falar das tribos que estão dispersas. Pedro também, quando escreve sua carta, ele se direciona, foi muito bem lembrado por ti, ele também direciona parte dos seus textos a essas tribos que estão dispersas. Essas tribos, elas estavam praticamente todas em regiões que se falava, é conhecido isso, que essas regiões onde essas tribos estavam dispersas falavam o hebraico, o aramaico, ou eles, como dispersos e assimilados entre as nações, poderiam estar falando o grego, que era muito convencional Então, naquela época. Travou de novo, Miguel. Travou. Travou tua imagem.
Eu não sei se você está me ouvindo aí. Travou tua imagem. Oi. Agora Agora apareceu para voltou. mim, tá melhor agora? Eu acredito que deu uma normalizada. Tinha caído de novo. Aí eu não peguei o final, você tinha perguntado o quê? Sobre se em todas as nações que essas tribos estavam, era predominante o aramaico, é isso? Isso, se era onde essas nações estavam, era predominante o aramaico, elas falavam a língua tradicional, convencional na época, né? Que era o grego. E como Havia, é que sim, seria? uma parcela das tribos dispersas que falavam grego, porque eles precisavam falar. Agora, é interessante que, como a gente vê na própria tradição da época, eles tinham um certo repúdio com o idioma. Então, muitos aprendiam o idioma grego porque era um mal necessário para eles conseguirem se virar no comércio, se virar no dia a dia, mas não que eles tinham esse desejo, essa vontade. Quando a gente pega, por exemplo, o reino de Edessa, isso sim é uma fonte histórica, esse reino era comandado pelo rei Abigar, e justamente ali na época que o Messias, Yeshua, ainda era vivo, provavelmente no final de seu ministério. E quando a gente vai investigando, e inclusive a tradição oriental afirma isso, que a nova aliança, e eles inclusive falam, nós temos as versões originais da nova aliança. Vão ter várias igrejas que vão falar, geralmente igrejas sírias, até mesmo eu já vi que a igreja católica do Oriente defende isso também. E eles vão falar que eles têm as versões originais e que a nova aliança foi compilada quando o rei Abigar estava vivo. E ele, inclusive, chegou a trocar cartas com Yeshua para que ele fosse curado de suas enfermidades. E ele creu no testemunho dele, depois recebeu o discípulo Tadeu, que o curou de suas enfermidades. E com isso, a tradição oriental acredita, não, eles atestam que o reino de Edessa foi o primeiro a garantir liberdade de culto para os discípulos, que inclusive eram chamados de nazarenos, e a língua predominante nesse reino, onde havia essas tribos dispersas, era justamente o aramaico. Então, como eles eram muito perseguidos ali em Israel, porque muitos judeus se rejeitaram, nesse reino de Edessa foi o primeiro onde o evangelho começou a ser ainda mais espalhado, e não só isso, como também mais bem aceito. E o próprio pai da igreja, Eusébio, o famoso Eusébio, né, ele confirmou a história do rei Abigar, e que durante o tempo da vida do rei, esses livros foram compilados em um cânon chamado Peshita. E eles falam, né, no caso, a tradição do Oriente, que a Peshita tem autoridade apostólica. Eu tenho até um link aqui, eu até posso compartilhar, porque tem várias fontes que mostram justamente sobre isso, que foi no Pode reino de compartilhar, Edessa... sim. Se quiser, se eu quiser vou... colocar na tela, joga eu compartilho aqui, jogo na. Ok, vou colocar aí, então, Ou, que é no onde caso, mostra se você quiser compartilhar o justamente... site também na tela aqui, tem como fazer isso também. Tá, vou colocar aqui. Aqui eu coloquei. Aqui eu enviei. Aí você tem que aprovar aí, é isso? Se você colocar ele aqui no chat, onde estão os comentários, eu consigo jogar aqui Sim. na tela. Deixa eu Se você colocar. abrir o site dele, você mesmo consegue, acho que por aí, compartilhar a tela, né, do site. Aí tem como fazer isso também. Deixa eu ver se foi o link. É porque eu coloquei aqui, eu não sei se apareceu para você aí. Deixa eu ver. Tu jogou aonde? No WhatsApp ou no... Aqui no StreamYard mesmo, eu coloquei aqui compartilhar a tela. Ah, tá. Apareceu. Calma aí, deixa eu ver aqui. Apareceu, né? Aqui. Isso, então, ó, Isso aqui. aqui é um site, por exemplo, que a gente vê
as próprias igrejas do Oriente, né, que eles colocam aqui uma homenagem a esse rei Abigar, ou seja, comprovando que ele realmente existiu e que, inclusive, é um fato histórico que ele enviou uma carta a Yeshua, trocou cartas com ele, e com o passar do tempo ele creu realmente no Messias, foi curado através de seu discípulo Tadeu. Inclusive, tem aqui as cartas, aqui cada um, né, vai escrever alguma coisa, né? O Messias mesmo escreveu, ó, feliz és tu que crestes em mim sem me ver, pois está escrito de mim. Aí ele escreveu várias coisas. Então, só mostrando para vocês que o que a tradição do Oriente atesta realmente é uma evidência histórica e que pais da igreja, que muitos utilizam para defender a supremacia grega, como Eusébio, confirma essa história do rei Abigar. E a própria tradição do Oriente afirma que foi nesse reino de Edessa, comandado pelo rei Abigar, que o evangelho começou a ser mais espalhado, mais bem aceito, e a língua predominante nesse reino era o aramaico. Então aqui nós temos sim uma evidência muito clara em cima disso, que é uma evidência que a gente não pode ignorar, assim como também que a Peshita, até hoje o Cabures, que é uma das versões aramaicas, tem somente 22 livros, e a Peshita, primeiro, ela foi compilada com 22 livros. Isso faz a gente refletir o seguinte, que quando a Peshita foi compilada, ainda faltavam 5 livros. Ou eles não eram tão populares, ou eles ainda não haviam sido escritos, que é 1 João, não, perdão, 1 João não, é 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse e 2 Pedro. Quando você pega a Peshita original, ela tinha 22 livros. Hoje, e também, se eu não me engano, foi a partir do século 6 ou 7, que foi implementado esses outros 5 livros. Mas no Cabures, que é um dos manuscritos aramaicos que foi encontrado, só tem os 22 livros e não tem esses 5 últimos. E a própria tradição do Oriente também vai afirmar que é porque, primeiro, quando todo o cânon, quando a Peshita foi compilada, esses livros ainda não estavam circulando ou não eram muito conhecidos. Quais É outra livros evidência também para a especificamente? gente refletir. Ao contrário, Quais 2 livros não... Pedro, 2 e 3 João, isso. 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Por são exemplo, o justamente os Cabures, que é uma documentos. fonte aramaica bem conhecida, isso, não tem eles até hoje. Esses textos, né, 1ª e 2 Pedro, João, Judas, Apocalipse, eles são textos mais problemáticos, né? Eles entraram no cânon do Novo Testamento, assim, não com tanta facilidade, né? Então, eles não foram textos considerados assim inspirados logo de cara. E a própria assim, a necessidade do cânon, né? A necessidade do cânon, eu acho interessante o contexto histórico também, porque o primeiro que apresentou, né, um cânon para a Igreja Católica, nessa época a sede da igreja já estava em Roma e o bispo, se eu não me engano, era o Aniceto. O primeiro que apresentou a proposta de um cânon foi Marcião. Sim, foi Marcião, né? Bem quem é. Então, a teologia marciana, né, que é aquela ideia que você tem o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Velho Muito em Testamento, alta hoje, inclusive. mas quem apresentou foi Marcião. E a igreja rejeitou. E Marcião apresentou essa proposta, ofereceu muito dinheiro para a igreja e nem assim a igreja quis. Aí mais tarde, né, a igreja ela vai compilar um cânon aceitando justamente a proposta de Marcião, mas não com Marcião, mas meio que plagiou a ideia dele, justamente por conta da quantidade de materiais que estavam surgindo naquela época, textos, né, como as cartas, as epístolas, que estavam sendo atribuídas aos emissários, aos apóstolos. Então, assim, havia muitos materiais que eram criados e atribuía-se a João, atribuía-se a Pedro, atribuía-se a Tiago. Então a coisa ficou meio que generalizada, assim. E de fato esses materiais eram deles. Então a igreja, ela vai, a comunidade, né, durante esse período, ela vai
criar esse cânon utilizando os materiais que já era meio que tradicional ou utilizados tradicionalmente dentro da comunidade, aqueles materiais que tinham um nível de confiabilidade maior, né? Então eles usam esses materiais e formula o cânon, né? Pedro, João, Tiago, Apocalipse veio com muito custo, né? Houve muita polêmica também. Então, assim, é bem interessante esse contexto histórico para a gente entender também o porquê dessa dificuldade desses materiais terem entrado e não fazer parte da Peshitta, né? Isso também pode ser uma questão de reflexão. Será que foi porque eles não haviam sido escritos realmente, ou porque esses materiais possivelmente não eram materiais que já existiam, mas não eram de fato atribuídos aos apóstolos, né? Então há essa possibilidade, até porque no cânon grego, né, se discutia essa possibilidade desses materiais não serem de fato não terem sido de fato escritos por eles, né, pelos autores das quais a tradição se atribui. A gente tem muito material no Novo Testamento que é atribuído aos apóstolos por tradição, né? Por tradição, tem alguns evangelhos é atribuído ao autor que está lá, mas assim não tem o documento em si, ele não tem um texto que diga eu, Mateus, eu, Pedro, escrevi, entendeu? Não, não tem. Então, há esse ponto também de reflexão, que a gente também não pode desconsiderar. Só um adendo nessa questão das cartas que estão ausentes lá na Peshitta. Lá. Sim. Tudo isso a gente tem que avaliar. No meu caso, por exemplo, lendo tudo, eu acredito sim na inspiração dos textos. Agora, é claro que quem escreveu, quando escreveu, realmente são pontos que trazem muita dúvida, principalmente quando a gente levanta esse outro estudo da originalidade aramaica. Eu até também tenho aqui uma fonte, que inclusive está na Biblioteca do Vaticano, que mostra basicamente escrito assim, né? Os 4 evangelhos foram compilados em aramaico, e isso é datado do ano 78 depois de Cristo. Vou compartilhar aqui também. Sim. É interessante, né, esses documentos antigos. E assim, Biblioteca do Vaticano, algo que geralmente não é tão acessível para as pessoas no geral. Mas aqui é basicamente falando de Marai, que seria discípulo de Adai, e Adai é conhecido como um dos discípulos, que compilou esse manuscrito aqui. E aqui é datado nitidamente o ano 78 depois de Cristo. Então, um manuscrito que está na própria Biblioteca do Vaticano, do ano 78 depois de Cristo, e teve alguma igreja, se eu não me engano, de Bagdá, no Iraque, que parece que vendeu para o Vaticano, porque teve alguma briga, alguma divisão, e eles deram esses compilados para o Vaticano, e o Vaticano a gente sabe que guarda muita coisa para eles, mas nesse site aqui a gente consegue ver isso, e aqui tem toda a explicação, falando justamente da compilação, especificamente nessa parte aqui, falando desse Marai, discípulo de Adai, que atesta desses 4 evangelhos, né, falando dos 4 evangelhos escritos em aramaico no ano 78 depois de Cristo. E as fontes gregas, geralmente eles colocam que é ali por volta do ano 130, 140, e ainda assim é só um fragmento de um manuscrito. Então essa fonte é mais uma evidência assim muito clara para a gente avaliar que tem manuscritos que mostram isso, os evangelhos datados do ano 78 depois de Cristo, e justamente em aramaico, época que ainda não tinha nenhum manuscrito em grego. E tem também os pais da igreja, que eu vou citar para vocês, que principalmente relacionado ao livro de Mateus, e a gente precisa questionar isso. Mateus, o evangelho de Mateus, foi escrito nitidamente para judeus, é por isso que ele cita tantas profecias messiânicas. Logo, com todo esse contexto da época, que os judeus eles tinham um certo repúdio com a sabedoria e a língua grega, faria sentido Mateus, para alcançar o povo judeu, escrever em grego, logo uma língua que eles consideravam profana.
se a gente questiona, já dá para perceber que não faz muito sentido. E Papias, bispo de Hierópolis, na Ásia Menor, ele escreveu o seguinte: Mateus compilou os ditos do Senhor na língua aramaica, e todos os traduziram da melhor forma que puderam. Isso está em Explicação dos Ditos do Senhor, citado por Eusébio em História da Igreja. O Orígenes, também um pai da igreja bem famoso, ele escreveu o seguinte: entre os 4 evangelhos, que são os únicos indiscutíveis na igreja de Deus sob o céu, aprendi pela tradição que o primeiro foi escrito por Mateus, que já foi um publicano, mas depois um apóstolo de Jesus Cristo, e foi preparado para os convertidos do judaísmo e publicado na língua hebraica. A maioria vai citar língua hebraica, mas na verdade é porque ivrit era entendido que podia indicar o hebraico ou esse aramaico que tem também uma conexão com o hebraico. Então, mais um, Orígenes também fala isso, que Mateus ele publicou na língua hebraica. Aí tem também aqui na História Eclesiástica de Eusébio, livro 5, capítulo 14, ele, Clemente de Alexandria, diz que a Epístola aos Hebreus é obra de Paulo e foi escrita aos hebreus na língua hebraica, mas que Lucas a traduziu cuidadosamente e a publicou para os gregos. Então, aqui é muito específico, né, na História Eclesiástica, que primeiro foi escrito nesse idioma semítico, que eu entendo que é o aramaico. Eu sei que existe a discussão se era o hebraico ou não, mas como na época a língua predominante era aramaica em Israel, e como essa palavra podia indicar tanto o hebraico quanto o aramaico, eu entendo que sim, é o aramaico. Mas uma certeza que a gente tem aqui é que grego é apenas uma tradução, e na própria História Eclesiástica de Eusébio a gente vê mais uma evidência disso, até mesmo da Epístola aos Hebreus, que mais uma vez faz sentido escrever para os hebreus na língua que não era a original deles. Então, por mais que a teologia convencional, o catolicismo, o protestantismo, eles usam muitos pais da igreja, não tem nenhum que escreve assim, que os evangelhos foram escritos primeiro em grego. Todos atestam isso, principalmente relacionado ao evangelho de Mateus, que primeiro foi escrito na língua semítica e que depois foi traduzido. Tem também mais uma, que é Jerônimo, mais uma vez falando de Mateus. Mateus, que também é Levi e que de publicano veio a ser apóstolo, primeiro compôs um evangelho de Cristo na Judéia, na língua e caracteres hebraicos, para o benefício daqueles da circuncisão que tinham crido. Quem o traduziu depois disso em grego não é suficientemente apurado. Isso está em Jerônimo de Viris Illustribus, que seria sobre homens ilustres, capítulo 3. Todos os pais da igreja atestam isso, essa origem semítica da nova aliança, principalmente do evangelho de Mateus. Então, seriam umas fontes ainda mais claras e históricas que atestam isso. Mas fica à vontade É até para falar aí. interessante, né? Porque a gente, quando lê alguns textos, por exemplo, essa questão do hebraísmo, né, que é encontrado dentro da própria língua grega, dentro do próprio texto grego, e existem algumas coisas que só faz sentido, né, ou só faria sentido, sendo analisado dentro de uma perspectiva hebraica. Por exemplo, vou trazer uma questão aqui bem comum, bem fácil de compreender. O livro de Apocalipse, capítulo 13, se eu não me engano, o verso 16 ao 18, quando o escritor ali, João, ele fala da marca, ele fala, aquele que tem conhecimento, calcule, porque o número é número de homem. E o número, ele vai falar, aquele que tem entendimento, calcule o número, porque o número é número de homem. Aí ele vai dizer que o número é 666. Ou seja, aquele que tem entendimento de quê? Justamente dessa questão por trás, né, do texto hebraico, da língua hebraica, que é esse método de interpretação relacionado com as letras hebraicas, que seria essa numerologia, né, ou esses códigos embutidos ali dentro do texto. É algo que percebe-se claramente que João está utilizando uma linguagem, né, que ela só vai fazer sentido realmente, de fato, dentro da língua grega. E o Novo Testamento ele tem muito desses aspectos, né, desses elementos, de coisas que só faz sentido, né, ser analisado dentro de uma perspectiva hebraica. Correto, irmão Miguel?
Isso, perfeito. Tem vários exemplos, né, de palavras que até no nos manuscritos gregos, né, a gente vê que são palavras dessa origem semítica. E tem até um ponto interessante também que eu compilei aqui, um pouco antes de eu mostrar que tem inclusive erros no grego, né? Aí que a gente entra num ponto mais sério, mas antes disso, como você tocou nesse ponto muito interessante, o aramaico, ele não só é mais coerente, como ele também tem até tipo trocadilhos ou poesias. O Pai Nosso em aramaico é um exemplo disso, é como se fosse uma rima. Além de trazer uma mensagem tão profunda, né, sendo a base do que o Messias ensinou do modo como se orar, ele é tipo uma rima. E tem um texto que é Lucas 7, verso 8, que também tem esses trocadilhos. Aqui está escrito em português, né? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. E aí meu servo, faça e faz, são palavras muito parecidas, que seria o lavdi, aved, o aved. Então a gente percebe que o manuscrito aramaico tem uma concordância, tem um trocadilho bem interessante. Aí a gente vai ver no grego, as palavras não têm essa conexão. Dolomou, poieson, kai poiei, que seria cada uma dessas palavras. Logo, a gente tem que avaliar o seguinte: é possível ou existe alguma possibilidade de uma tradução formar exatamente uma rima e a fonte original não? Então, assim, são coisas que não batem. Não é muito mais lógico a gente perceber que a fonte original tem uma rima e a tradução dela, como não vai ter conexão, geralmente não tem. E, assim, não sei se existe a possibilidade, talvez muito mínima, de ter alguma coincidência desse tipo, mas é um outro ponto para a gente avaliar a respeito disso, que sim, tem vários trocadilhos, também tem um link, mas depois eu posso até deixar aí no chat, caso alguém queira, ou nos comentários. Mas também tem um ponto interessante para a gente avaliar, que aí é o que eu falei, que existem inclusive erros nos manuscritos gregos, e um erro assim muito explícito está em Romanos, no capítulo 5. Quando a gente analisa o manuscrito grego, né, as traduções, está escrito o seguinte dos versos 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente analisa o verso 7 em específico, aqui fica explícito que está falando que Yeshua, né, o Messias, ele morreu por ímpios, mostrando assim, por um justo, muitos podem se sacrificar. Agora, por ímpios, por pecadores, só o Messias, como de fato é o que ele fez. E aí, no verso 7, tem uma contradição muito estranha nos manuscritos gregos, porque coloca assim, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. É como se Paulo realmente tivesse escrito em grego, ele tivesse se contradisse de uma maneira muito grande, porque justo e bom são sinônimos e não um contraste. E aí, quando a gente vai ver o grego coloca justo, que seria dikaiou, já no aramaico fica explícito o porquê que tem esse problema no manuscrito grego. Porque no verso 7 do aramaico fica: dificilmente alguém morreria pela causa dos ímpios, mas pela causa dos bons alguém poderia estar disposto a morrer. Então o manuscrito grego coloca: dificilmente alguém morreria pelo justo, mas pelos bons alguém poderia morrer. Mas peraí, justo e bom não são sinônimos? Qual que é o sentido? Agora, no aramaico, a gente já percebe: dificilmente alguém morreria pelos ímpios, mas por causa dos bons, alguém estaria disposto a morrer. E essa confusão se deu justamente porque a palavra traduzida como ímpio, no aramaico, eracie, e a palavra que seria melhor, mais seleto ou excelente, é rishaya, que tem uma escrita muito parecida, diferença assim de uma letra. Então, provavelmente, é o que parece, devido a essa semelhança entre as palavras, os tradutores que traduziram para o grego fizeram essa confusão e ficou essa versão de Romanos 5:7
contraditória no próprio manuscrito grego. E no aramaico esse problema é resolvido. E não tem só esse texto, né? Tem outros, não sei se você já viu, mas aquele que fala que um leproso, o Messias estava com um leproso, lá em Mateus 26:6, sendo que quando a gente analisa a palavra para leproso e oleiro no aramaico, a escrita é a mesma, mas a pronúncia um pouco diferente. E no aramaico, geralmente, eles traduzem Simão o oleiro e não Simão o leproso, porque a própria lei, né, a própria Torá proibia que um leproso ficasse nas cidades. E quando a gente vê nos próprios evangelhos, quando um leproso apareceu, os apóstolos eles queriam tipo distância dele, né, até que o Messias chegou e curou esse leproso. Por quê? Eles ficavam em montes, ficavam em locais isolados, eles não ficavam em cidades. Tem pessoas que vão dizer que ele era chamado de leproso, mas ele foi curado, mas ainda assim não faz muito sentido. Por que ele seria chamado de leproso se ele foi curado? Ainda mais por algo que tinha um significado tão ruim, ligado até a pecados, segundo a cultura judaica. Logo, faz mais sentido que os tradutores se confundiram e que em Mateus 26:6, Yeshua estava na casa de Simeão, o oleiro, e não o leproso, porque a palavra para leproso é garbá e para jarro ou oleiro é garabá, e a escrita de ambas é a mesma. Então, são alguns pontos que mostram que nos manuscritos gregos até tem algumas contradições que a gente vê que no aramaico são resolvidas. Então, a gente vê que é uma evidência muito forte da originalidade aramaica. Muito bom esses exemplos aí, essa questão do garaba, né? Acho que é isso, né? Isso. E deixa eu te perguntar. Calma aí, rapidinho, caiu aqui. Quando a pessoa ela entende, né, Luiz, ela passa a ter essa perspectiva hebraizada do texto. O que isso muda? O que isso mudou para você e o que isso pode mudar para quem está nos assistindo? Qual o impacto que isso tem no quesito fé, emuná, na vida da pessoa? Olha, muito bom. Eu acredito que o principal é a entender melhor a relação do Messias com a lei, que é um ponto que geralmente é muito debatido. Há uma certa rejeição do cristianismo convencional, salvo algumas raras exceções. Então, e pelos manuscritos gregos, acaba que tem algumas passagens que traz um sentido meio duplo, que fica meio incerto, se quer dizer isso, se quer dizer aquilo, porque no grego todo tipo de lei é colocado nomos, então muitas vezes Paulo ele está falando de uma lei, mas as pessoas entendem que ele está falando da Torá como se ele estivesse combatendo a Torá, sendo que há casos que ele estava citando as obras da lei, né, conhecidas, que eram justamente as interpolações que muitos rabinos fizeram, e isso ele combatia com veemência em sua época. No grego acaba que tem essas dúvidas, no aramaico esses problemas já são resolvidos mais facilmente. Então, para mim, um dos principais pontos, além de resgatar a origem dos ensinamentos, de compreender alguns aspectos do que o Messias ensinou no contexto original, algumas parábolas, algumas passagens com alguns significados, eu vejo que esse aspecto da lei de obedecer ainda mais, né, porque se a pessoa ela não entende a importância da lei, ela não vai achar a obediência, né, a santidade pelo parâmetro da lei como algo tão importante. Quando a gente já vê que sim, não é que a lei foi abolida, como muitos dizem, claro que o Messias elevou para outro nível, mas muitas coisas não foram anuladas, tinha coisas que eram para um contexto da época. Então, isso nos ajuda a ter mais esse desejo, para mim, pelo menos, entender mais a originalidade, manuscritos aramaicos, é justamente envolvendo esse ponto da obediência e de entender também alguns conceitos mais hebraicos, né, mais próximos do original. Para mim, pelo menos, fez muita diferença. Eu às vezes eu fico pensando assim, se os acadêmicos descobrissem que o Novo Testamento original é o hebraico ou o aramaico, ou se eles achassem os textos originais. A gente sabe
que, academicamente falando, só se lida com cópias de cópias, né? Tudo que existe hoje é cópias. Mas se a academia encontrasse os originais, e os originais fossem hebraico ou aramaico, você acredita que isso mudaria dentro da cristandade essa relação Yeshua, Bíblia e fé, a prática diária de observância, ou continuaria da mesma forma? As coisas do jeito estariam como estão agora? Olha, um ponto muito bom. Primeiro que eu acredito que para isso acontecer teria que ter um mover assim muito sobrenatural, porque eu não acho que, ainda que descobrissem, talvez tivesse muitas discussões ou uma tentativa de não expor abertamente ou de admitir ao menos a possibilidade. Então, primeiro que eu já acho difícil nesse ponto. Mas se realmente viesse a público e se fosse mais aceito assim pela academia, eu acho que daria assim uma balançada muito grande, mas ainda assim teria uma certa rejeição de começo. Aí talvez depois fosse mais aceito, mas eu acho meio difícil isso acontecer, muito difícil. Não, eu estou falando em tese, né? Assim, Eu eu sei. acredito que haveria, assim, com certeza, É, uma polêmica muito grande, né? Mas, muito, sem assim, dúvida. eu acredito que isso não mudaria muita coisa em termos de compreensão do texto, não do lado não dentro do aspecto cristão, eu acredito que não mudaria. Eu acho que eles leriam as palavras originais em aramaico, teriam acesso ali, mas não mudaria tanto em termos de compreensão e nem de prática. Né? Eu vou explicar por que eu acho que não mudaria tanto. Porque boa parte, e aqui é um ponto interessante que tu pode discorrer, eu vou falar algo aqui, vou levantar a bola e você pode discorrer sobre isso, mas a gente sabe, assim, quem está já há um bom tempo assim, nessa caminhada de estudo e se envolvendo com esses elementos semíticos do texto, a gente sabe que uh, houve muita polêmica dentro do contexto judaico-messiânico acerca do texto do Novo Testamento. Então, se demonizava muito o texto do Novo Testamento, né? E a gente percebe que boa parte da compreensão do texto do Novo Testamento, ela não depende necessariamente do texto original, das palavras originais. Ela depende mais do conhecimento da Massorá, da tradição, você conhecer os aspectos da tradição judaica, o estilo de vida, como viviam, o que comiam, né, como eram a prática religiosa, os debates, as discussões, o que debatiam, o que discutiam, como a gente encontra, por exemplo, dentro do Talmud, onde você vai encontrar diversos aspectos ali das discussões que vai cobrir praticamente todos os elementos da vida diária, do cotidiano, né, do judeu daquela época. Então, eu acho que o texto original ele não traria esse conhecimento da tradição. A pessoa teria acesso, geralmente, aonde no grego traz anomia, você teria uma expressão relacionada à díquia, né? Que está ligada justamente à injustiça, né? Tem anomia, adíquia, aí no texto hebraico aramaico você teria um equivalente semelhante à injustiça ou à transgressão da lei, a transgressão da Torá. Então, você teria esses aspectos. Mas a compreensão, será que a compreensão do texto de forma profunda, de enxergar o judaísmo de Yeshua no primeiro século, será que o texto original ele ele seria suficiente para mostrar isso para a academia, né, evangélica, para os cristãos protestantes, para os cristãos acadêmicos que estudam, e que buscam essa autenticidade ou originalidade do texto? Será? A minha opinião, eu acredito que não mudaria tanta coisa. Entendeu? Seu áudio sumiu.
foi agora? Tá dando para ouvir? Voltou. Voltou, né? Tá. Então, o que eu ia dizer assim, no meu caso, por exemplo, eu fui para as raízes hebraicas antes de começar a estudar os manuscritos aramaicos. Então, realmente, voltar às raízes da fé, isso vai muito primeiro de uma disposição nossa e também de estudar, de nosso entendimento abre, né? Eu acredito no agir sobrenatural do Espírito Santo, né, da Rua, e certamente isso faz com que a gente tenha mais capacitação. Mas essa disposição, tem que ter a disposição, a gente começa a investigar, e sim, no grego a gente já consegue extrair muitas coisas, na própria Antiga Aliança, quando a gente avalia o contexto histórico, o contexto de algumas parábolas, a gente consegue perceber. Então, sim, realmente, se for parar para analisar, no meu caso mesmo, eu já voltei para essas raízes, pelo menos assim, de início, antes de saber dos manuscritos aramaicos, e eu acho que para as pessoas que realmente já têm essa base muito alicerçada, é muito difícil para aceitar, principalmente pessoas que possam usar, abrir mão desse rótulo ou desse título que acaba carregando, né? E querendo ou não, esse assunto do grego, essa mistura que acabou tendo é algo assim muito certo, eles colocam como um dogma inquestionável, e aí que é um grande problema. Quando não coloca a possibilidade de estar errado, a chance de estar no engano é muito grande, como a gente vê que é o que acontece. Então, eu acho que poderia, sim, gerar em pessoas esse questionamento ou algum tipo de mudança, mas para quem realmente não está disposto e a pessoa não quer abrir mão, aí não há nada o que fazer mesmo, né? Ou Poderia seja, vir à tona da, tudo. da sua parte, houve uma mudança de mentalidade antes de você começar a estudar propriamente o Isso, texto, né? total, sem O, dúvida. o nosso amigo Lucas, ele colocou assim: a verdade é que não se trata de um problema linguístico, mas a mentalidade no modo de interpretação dentro do âmbito cultural. Exatamente o que eu comentei aqui, que eu acho que a maior dificuldade, o maior obstáculo é exatamente, não é linguístico, é essa mentalidade no âmbito cultural, você entender a cultura por trás do texto. Porque quando você entende a cultura, você consegue, por mais que existam esses problemas relacionados com o texto grego, como vem sendo apontado pelo segmento judaico-messiânico e muito bem apresentado por você aqui, mas se não houver uma mudança na mentalidade cultural da pessoa, ela apenas vai se vestir de algo. Ela não vai conseguir enxergar o texto com a profundidade que ele tem, né? Então, eu encontro essas dificuldades, né? Em boa parte, assim, em muitos messiânicos, em muitos materiais messiânicos, de enxergar, né, o judaísmo dentro do Novo Testamento. Eu acho que esse é o problema maior, porque você tem a mentalidade cristã entende que Jesus fundou o cristianismo, entendeu? Então, isso é uma mentalidade. Acredita-se que quando Jesus fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali ele está fundando e criando uma religião. Então, olha, A Igreja olha a Católica usa muito, mentalidade, né? entendeu? Né? Então, imagina um Jesus judeu, um Yeshua, no primeiro século, trazendo ensinamentos que praticamente pavimentavam os ensinos dos sábios, fundando uma religião cristã em detrimento do judaísmo da época. Entendeu? Então, assim, juridicamente falando, ele seria, com certeza, julgado e condenado e morto como ele foi. Ou seja, só que, é claro, né, com todas as. Ele seria julgado com toda a força da lei de forma justificável. Justificável, né? Se eu entendesse dessa forma. E você percebe que existe essa dificuldade de compreender isso, né? Você vê pastores, teólogos que falam às vezes do cristianismo e falam de Jesus como se ele tivesse de fato criado e fundado uma religião. E olha que eu estou falando isso aqui, irmãos, quem está me ouvindo, eu tenho me apresentado como pastor. Eu estou falando aqui como um pastor e como alguém que estuda minimamente o assunto, né? Eu não é denigrindo o cristianismo. O cristianismo ele tem o seu
o seu mérito, né? Claro, não vou falar aqui do período medieval, quando a igreja criou, principalmente ali por volta do século XI e XII, a Inquisição e matou milhões de pessoas. Mas eu não estou falando desse aspecto. Eu estou falando do mérito no que se refere a trazer, a espalhar as escrituras, a levar a escritura para o mundo, né? Mesmo sem a tradição. Mesmo sem a tradição. Então, a gente percebe, Luiz Miguel, que existe essa dificuldade ainda nessa mudança na mentalidade das pessoas, entendeu? Aí eu te pergunto, será que seria perigoso a pessoa que ela não tem ela não atravessou essa mudança nessa mentalidade, da mentalidade cultural dela acerca do texto, ela mexer nessas questões linguísticas que envolvem o Novo Testamento? Isso poderia levar ela a algum tipo de erro mais grave do que a gente vê acontecendo dentro do cristianismo? Olha, o que eu vejo, por isso que eu acho muito importante a própria comunhão que a pessoa tem com o Eterno, a fé que ela tem. Isso realmente independe do conhecimento, por mais que o conhecimento seja um auxílio, né, muito bom, nos ajuda a aproximar da verdade. E muitas pessoas têm sim essa prisão relacionada à mentalidade. Para mim, você resumiu muito bem, é o maior problema de tudo, é a mentalidade errada, distorcida, essa mentalidade, querendo ou não, com essa mistura pagã, se a gente analisa até, tem muita semelhança com o povo no Egito, na Babilônia, é o mesmo padrão que a gente vê sempre acontecendo no mundo, né? E fazer esse processo de restauração, esse retorno às origens, envolve justamente uma mudança de mentalidade, de um estado de espírito, e você tem que se abrir totalmente. Eu acho que pode ser perigoso para uma pessoa que vai fundo sem ter um crivo ou um alicerce, porque há casos, né, e aí que eu acho que entra o perigo, de pessoas que começam a estudar as raízes hebraicas, aí vai para o judaísmo messiânico e algumas depois rejeitam Yeshua. Eu já vi casos, até casos mais recentes. Eu não acho que é por causa do manuscrito em si, mas envolve todo o contexto de resgatar as origens hebraicas, judaicas, e assim, no meu ver, o próprio judaísmo hoje tem coisas que não condizem com a tradição original, antiga, por isso que eles não conseguem enxergar Yeshua como Messias, porque eles também acabaram perdendo algumas coisas, por mais que tem assim muita coisa eles mantiveram, obviamente, mas outras coisas não. Então, eu acho que o perigo é justamente nisso. A pessoa ela vai querer se debruçar nisso, ela não tem um crivo, um alicerce, e ela só vai querendo debruçar, ela acredita que é esse o caminho, e muitas vezes ela pode estar caindo num outro laço que às vezes pode até ser pior, porque para mim, se a pessoa está no cristianismo, mas tem a fé e tudo, ela pode estar errada em alguns pontos, mas ela pode ser salva, porque a pessoa ela pode não ter talvez uma posição no reino, porque não entende muitos mandamentos, mas ainda assim consiga a misericórdia do Altíssimo. Agora, uma vez que você rejeita Yeshua, né, o Messias, a palavra é clara, né, não há salvação. E a pessoa que chega nesse ponto, ela está pior do que o primeiro estado. Então, para mim, o maior problema são essas pessoas que querem se debruçar nas origens hebraicas, não têm um crivo, né, das próprias escrituras, aí acabam rejeitando tudo que envolve o Messias, porque não sabem separar o que o Império Romano fez do que ele realmente pregava, e mistura tudo, aí fala que Roma criou um personagem, alguns até chegam a negar que ele existiu, o que é um absurdo, até academicamente falando, existem tantas evidências da existência dele. Então, eu acho que o perigo é nisso, quando a pessoa ela vai adentrando nesse mundo sem ter um crivo, né, um filtro correto. Assim, você percebe que o crivo de muitos ele continua um crivo cristão, mesmo dentro do meio judaico messiânico. Por que a gente vê, a gente presencia muitas pessoas abandonando Yeshua, né, apostatando da fé, e você vai ver que boa parte das argumentações, das justificativas, aí você tem aquela tabelinha, né, aquela cartilinha judaica
criada por antimissionários, né? Ele não cumpriu as profecias da Taná, ele não reuniu os exilados, ele não reconstruiu o templo, ele aí começa a trazer, além dessa cartilinha, tem aquela ideia que a pessoa lá começa a mexer dentro do texto, né? Por exemplo, a gente gravamos um vídeo recentemente falando sobre Hebreus 9:22, porque não há expiação sem sangue. Aí você vai lá na Torá, pega um monte de textos da Torá que mostram expiações sendo feitas sem necessariamente a presença do sangue. Aí a pessoa não entende Hebreus 9:22 dentro de um contexto da própria carta e dentro de um contexto judaico também, porque existe uma tradição por trás do texto. Se eu considero que o texto ele é um texto hebraico ou judaico, ele tem uma tradição que vai explicar ele. É assim toda a literatura judaica. Por mais que muitos rabinos tentem negar isso, isso é evidente. Tem textos que nós não conseguimos explicar textualmente apenas. Ele vai ser bem mais esclarecido com base justamente nessa tradição. Então, é claro que muitos rabinos antimissionários tentam desvincular isso justamente para a gente ficar com a dúvida acerca do texto. Aí qual é o parâmetro de muitos que estão hoje dentro do messianismo? É o parâmetro cristão. No cristianismo, ele foi ensinado sobre a inerrância, a inspiração. Então, quando ele descobre que existem erros dentro do texto grego, isso é o fim para ele, acabou o mundo, é decepção total. Então, ele não estuda, ele não compreende. Eu te falo, Miguel, que boa parte não compreende essa questão da inspiração do texto de uma forma judaica. A inspiração, em muitos aspectos, na mente, pelo menos, daquela camada mais leiga no cristianismo, quando se fala de inspiração para boa parte de cristãos evangélicos, é claro que, de repente, os mais estudados, mais maduros nesse campo de estudo, vão compreender isso de forma melhor, mas a maioria, quando entende inspiração e inerrância, ele entende, isso para ele é como se fosse sinônimo de ausência de erro do texto. Não tem erro. Aí você vai lá, mostra erro de texto para a pessoa, aí acabou a fé dele. Aí é onde ele nega Yeshua, apostata da fé. Então, acho que estudar esses aspectos do texto, tem essa mudança de mentalidade cultural, ela tem trago, né? Ela não gera, ela tem gerado esses prejuízos dentro do meu judaico messiânico. É claro que existem pessoas como o senhor, como eu, e como tantos outros que estudam e têm uma forma madura, né, de compreender esse assunto. Mas o segmento assim tem muito aventureiro estudando esse tópico, esse tema, e se perdendo, né, no meio dos estudos. Se perde estudando a Bíblia. Como é que pode isso? Qual o conselho, Miguel, que você poderia dar para essas pessoas que estão adentrando nesse campo? Muito bom esses pontos, e eu até vi comentários, eu concordo também, que o erro, né, do messianismo, judaísmo messiânico, é querer viver na sombra do judaísmo, querer se enquadrar a todo custo neles, sendo que, como a gente está pondo aqui, eles também têm muitas coisas, e quando a gente até expande o assunto da crítica textual, ele não se limita só ao Novo Testamento, não, ao Antigo também. Quando a gente vê o texto massorético, tem coisas que a gente precisa analisar, profecias messiânicas, que no texto massorético é uma coisa, na Septuaginta é outro, aí o Mar Morto também ajuda a trazer um crivo, né, a Peshita, tem os Targumim também. Então, a gente percebe que isso é um grande problema. Você não tem que se enquadrar ao judaísmo moderno. Você tem que se enquadrar e resgatar o máximo possível a fé original. E quanto mais você resgata essa fé, o melhor. E o conselho que eu dou é que qualquer pessoa que vá a estudar, vá a adentrar nas raízes judaicas, hebraicas, que se mantenha firme com o Eterno, peça auxílio ao Espírito Santo, que isso é o principal de tudo, porque sem ele nada é possível,
e que entenda que, na verdade, o estudo que você vai fazer só vai revelar ainda mais quem Yeshua é, e não o contrário. Então, se por acaso você não consegue reconhecer o Messias em sua forma original, então é preferível que você não vá tão profundamente, busque estar firme na fé, do que você ir sem ter esse alicerce. Então é muito importante você estar muito bem alicerçado e entender que ele é a verdade, né? O caminho, a verdade, a vida, como mesmo ensinou. Só que é um estudo que eu acredito que realmente é para quem está preparado, para quem está aberto a conhecer mais sobre ele. E a gente vê um padrão muito parecido com a história de José, né? Que José ele foi para outro povo, teve suas vestes mudadas, seu nome mudado. Então, em tudo há um propósito, teve um propósito para essa mudança toda envolvendo o Messias, mas para os íntimos, né, para aqueles que vão buscando mais, vão cavando mais, vai encontrar quem ele realmente é. E você tem que entender, que é aí que eu acho que é um conselho valioso, separar a tradição hebraica antiga do judaísmo moderno, que embora tenha, obviamente, muita coisa da tradição hebraica antiga, não é tudo, e para você sair acreditando cegamente dizendo amém para tudo. Isso para mim é um grande problema, e eu concordo com as críticas que você faz, são muito importantes também. Miguel, se você tivesse que aconselhar aqui o público que vai estar ouvindo e vai ouvir, né, essa live, por onde você aconselharia essa pessoa que está iniciando nesse caminho a estudar esses assuntos? Qual seria o caminho mais seguro para quem está começando agora? Conseguiu me ouvir aí? Travou. Teu áudio travou, Miguel. Olha, eu acredito que o melhor caminho é. Sim, tá dando para ouvir. Para mim, o melhor caminho é estudar as escrituras, com o cânon mesmo, né? A gente começa a estudar as escrituras. Tá dando para ouvir agora? Sim, ele tinha dado deu uma boa travada e agora parece que voltou. Travou? Isso. Vocês estão conseguindo ouvir agora? Agora tá. Deixa eu ver. Agora estamos ouvindo. Aqui. Peraí. Parece que travou de novo. Deu para ouvir agora? Sim, eu tô te ouvindo. Tua conexão parece que ela tá um pouco fraca. Vamos ver se o irmão Miguel volta. Parece que a conexão dele tá um pouco fraca. Acho que ele voltou. Tinha caído aqui. Tá dando para ouvir agora? Sim. Tá. Não, maravilha. Foi algum problema de conexão. Mas eu A sua acredito conexão parece estar um pouco lenta aí, sim. Que ficou roteando. foi, né? Às vezes acontece acontece comigo também aqui. Às vezes a gente aborda umas temáticas É. que gera isso mesmo, né? Mas, então, respondendo, você tinha perguntado o melhor caminho para estudar, né? Para a pessoa que quer resgatar. Aí eu estava falando que era, Exatamente. eu acredito que é as escrituras. Primeiro, vai entendendo as escrituras do começo ao fim, Gênesis, Apocalipse, busque entendê-la. Estudar palavras originais, você pode começar com Strong, você pode sim ver algumas coisas para só depois você ir para outras fontes, digamos, né? Porque tem alguns livros que são chamados de apócrifos, mas a gente sabe que existe
todo um viés por trás disso. E também existe a própria tradição, então eu vejo assim que o melhor caminho é primeiro estudar as escrituras, depois, se você estiver bem maduro nas escrituras, compreendendo corretamente, você pode sim estudar alguma outra coisa que seja complementar, mas sempre buscando essa ótica mais original, Strong, dicionários, ver as palavras originais, isso vai dar um norte muito bom. Hoje em dia, com tecnologia, facilitou muito para a gente conseguir entender, e tudo isso vai te ajudar no início, para depois você ir aprofundando mais. Eu acredito que é um bom caminho estudar as fontes originais da própria Bíblia mesmo. O Lucas colocou que Satanás está derrubando a internet. Tem pessoas que não acreditam mais nele, o Lucas. Então, esse é um outro problema sério É aí outro também, né? tema, né? Outro tema, eu sei que É outro tem tema. discussões. Ai, ai. É. Meus irmãos, vocês gostaram dessa live, gostaram desse tema, né? Querem que a gente continue tratando desse assunto aqui no canal? A gente pode, né? Se o Lucas estiver com a agenda dele aberta, o Luiz Miguel estiver com a agenda dele aberta, a gente pode tentar remarcar uma parte 2 dessa live, né? Mas deixe aí nos comentários se vocês gostariam que nós aprofundássemos, né, esse tema relacionado com cânon, crítica textual, Novo Testamento grego, hebraico, aramaico. É um tema bem interessante. É um tema de muito interesse, né, do meu judaico messiânico e até mesmo de muitos cristãos que estão no cristianismo, mas flertam com o judaísmo messiânico. Houve um tempo onde havia algumas pessoas dentro do segmento judaico-messiânico aqui no Brasil, eu não vou dar nomes, né? Mas elas falavam que o Novo Testamento tinha mais de 15 mil adulterações. Então, assim, isso caiu na época na internet e no meio cristão como uma bomba. As pessoas ficavam dilaceradas, porque não se falava, Miguel, de variantes textuais, falavam-se de deturpações, 500 mil adulterações. Então, assim, foi por isso que eu comentei, né? O risco, às vezes, da pessoa estudar esses assuntos sem ela entender, ter, de repente, uma base, né, da crítica textual, quais são as ferramentas que a crítica textual se vale, né, para ela poder verificar o texto, analisar o texto, né, olhar o material antigo. Eu acredito que uma pessoa que tem um conhecimento profundo do hebraico, do grego e da tradição judaica, ela se utilizar dessas ferramentas, ela consegue chegar a verdades assim profundas, né, e revelações maravilhosas acerca do texto. E o mais importante de tudo, sem negar Mashiach Yeshua. Esse é o principal. Não negar Yeshua. Foi o que o Miguel falou. Você vai conseguir, na verdade, aprofundar mais a sua perspectiva acerca de Yeshua, conhecê-lo melhor, né? E, consequentemente, vai melhorar também o seu relacionamento com ele. Perfeito, é isso mesmo. Mas seria um Miguel, prazer fazer outras lives, a gente pode ver até eu me organizar, porque eu não estou em casa, a gente faz um cenário melhor, eu falo por mim, né? Que aí sim, eu com certeza. conseguir estar em casa e tudo vai ser bacana. Meu irmão, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Fala das suas redes sociais, como é que está o seu trabalho no YouTube, no Instagram. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que já te seguem, já falam muito bem do trabalho, dos materiais que você cria na internet. Como é que tá os seus trabalhos? Está ativo? Está parado? Como é que tá? Então, o Está meu mais canal presente no YouTube ou principal, no Instagram? no momento, um pouco mais presente no Instagram. Faz um mês que eu não posto um vídeo no YouTube, mas eu já quero voltar o quanto antes, é porque eu estou em viagem e também que eu estava focando mais no lado profissional, que eu também tenho um perfil mais profissional, mas eu quero agora voltar com tudo no canal principal, que é onde eu gosto de me manter mais ativo, eu prefiro o YouTube. Mas YouTube, se você pesquisa Luiz Miguel com Z, vai aparecer meu nome, é Luiz Miguel, e vai ter o tetagrama, que é uma forma de identificar o meu canal. E a rede social, né, o meu Instagram é Luiz Miguel 1 e underline. Se você pesquisar lá também vai encontrar. Deixa eu ver se São eu as duas consigo redes que achar me aqui. mantenho mais ativo. Deixa eu ver aqui, se eu acho, eu já compartilho a tela para o pessoal ver. Já quem não segue, apareceu 2 canais aqui, seu, né?
Um bem grande, de 53 Isso, mil seguidores. esse é Acho o que esse aqui deve principal. ser Aham. o canal principal. Deixa eu ver aqui. Esse é o do ministério, né? O outro é mais para a área do autoconhecimento. Deixa eu ver aqui se eu acho. Achei, consegui. Esse aqui é o canal Isso, esse mesmo. principal. Tem bastante conteúdo aqui. Tem É, uns conteúdos bem polêmicos aqui, né? Tu falou sobre polêmico. eles são zumbis na vida real. Deixa eu ver É, aqui, calma aí. Vamos botar aqui. Tem uns materiais aqui interessantes falando sobre os gigantes também. Eu vi aqui. um tema, Aqui, ó. Os espíritos dos gigantes. Isso aqui é um tema que o pessoal gosta muito. Satanismo no sim, futebol. Segue lá, pessoal. Canal muito bom, canal do Miguel. Ó. É bem diversificado aqui os tópicos, né? A sim, capa é assim, ó. É a isso. foto do Luiz Miguel, semeador do reino. Isso, é que hoje eu troquei. Era o tetagrama, mas hoje está semeador do reino. É isso Semeador do mesmo. reino. É. Então segue lá o canal do Miguel, muito bom No material. Instagram também encontra fácil. Só colocar Luiz Miguel 1 com Z, vai encontrar meu perfil lá. Miguel, Então, te é agradeço, sobre as tá, meu amigo? considerações finais, tá? Eu que Sim, agradeço. sendo as suas considerações, fica à vontade, tá, meu amigo? Eu agradeço aí muito ao pastor Moré Flávio Teles pelo convite. Eu acredito que foi uma live muito boa, um assunto muito bom. E eu acho que é um assunto que pode sim te auxiliar, mas foi muito importante, né, ter levantado essa pauta, da gente trazer esses alertas, que não é tudo, que tudo tem, mas que é melhor você alinhar sua mentalidade, você desenvolver a mentalidade do reino, né, a mentalidade original, que é o que realmente vai te aproximar de compreender as escrituras como um todo. E, claro, estudem a Bíblia, mantenham-se firmes, alicerçados, e o principal é a fé em Yeshua, que é o resumo de tudo. E é uma época muito assim de apostasia, então tenham cuidado mesmo, eu posso dizer isso. E vocês podem ver, quanto mais vocês vão estudar com o coração aberto à verdade, não a dogma, não a lado X ou Y, você vai encontrá-lo perfeitamente. Isso eu posso garantir. E é isso. Quem quiser me acompanhar, tem as redes sociais aí, YouTube, Instagram, e pretendo voltar com tudo, ficar bem mais ativo. Tem muitos estudos a serem apresentados sobre a fé original e também alguns outros temas complementares que eu gosto de abordar, mas conectando com a fé, com a Bíblia. E eu agradeço muito aí. Também recomendo o canal do pastor Moré Flávio Teles, Luz da Torá. Eu achei um canal muito bom, as críticas muito boas, até para alertar o meio messiânico, né, já que muitas pessoas estão retornando. E é isso. Eu fico ao agradecimento e que o Eterno abençoe a vida de cada um. Agradeço a quem acompanhou aí até o final. O pessoal está perguntando aqui, mas não vai falar sobre o Espírito Santo feminino? Pessoal, aqui é um bate-papo e vocês viram lá que a thumbnail, ela trata de um assunto específico. Sempre tem que ter alguém, é incrível, né, cara? Tem pessoas que não têm Censura, tem que a saber percepção das separar, coisas. né? A É, conversa, ela estava dentro da questão relacionada com a crítica textual do Novo Testamento, texto grego, texto aramaico. Espírito Santo, questão substantivo feminino, isso não tem nada a ver com tópico, entendeu? Vamos, né? Tem nada a ver com tópico. Isso aí pode ser um tema, sim, para uma outra sim, live, é né? muito Uma outra complexo, né? abordagem, Não dá para falar mas só em um momento. exatamente, o assunto não tem nada a ver aqui com. Aí a pessoa colocou assim: não pode questionar o entrevistado. É que não é um interrogatório, é um bate-papo, entendeu? Não é um debate também, é um bate-papo onde o entrevistado ele vai trazer uma abordagem proposta pelo canal, né? Ele vai falar superficialmente ou profundamente sobre o assunto. Então é assim que funciona, não é existe o programa voltado para um debate, que geralmente eu não quero debater aqui no canal, e existe um bate-papo. Né? Aqui é um bate-papo com um tom de entrevista, a gente pergunta algumas questões para o entrevistado ele aprofundar o assunto, né, e trazer conhecimento para nós e para o público. Essa é a dinâmica. E cada live ele tem um tópico específico onde a gente procura se manter mais dentro do tema
o possível. A gente pode fazer uma transmissão, um bate-papo, algo mais solto, né? Abordando diversas questões, respondendo todas as perguntas dentro da nossa capacidade que o espectador vai perguntar, vai fazer, mas essa transmissão aqui, o tema era se o Novo Testamento foi escrito em hebraico ou, ou a língua grega, né? E para defender essa visão do aspecto semítico do texto, nós trouxemos hoje o Moré Miguel Luiz, né, que mostrou bastante substância, né, dentro da linha teológica dele no que se refere a essa defesa. Mas a gente pode promover aqui um outro encontro para falar mais profundamente do assunto, tá, irmãos? E nosso primeiro convidado aqui no canal falando sobre esse tópico aqui foi o nosso amigo e irmão Moré, Luiz Miguel. Então, quem gostou dessa live, não deixa de curtir, compartilhar, que é o mais importante, você compartilhar essa live, curtir, deixar o seu comentário para que o YouTube entregue esse conteúdo, tá bom, irmãos? Eu agradeço a todos que ficaram conosco até o final dessa transmissão. Um forte abraço a todos vocês e Abraço. até o nosso próximo encontro. Shalom, shalom.